Olá pessoal, meu nome é Jonathan Miller, sou natural de Ijuí, atualmente moro em Passo Fundo, já fazem 10 anos, trabalho com danças tradicionais gaúchas aqui na região, é uma das atividades que eu realizo e dou aula há aproximadamente uns 20 anos, 20 e poucos anos. Trabalho com todas as invernadas tradicionalistas, desde a dentinha de leite, depois vou falar um pouquinho, até a adulta, a veterana, a xiru, enfim. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite do professor Pablo Silveira para falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante para nós, tradicionalistas, para as entidades, e também agradecer o convite, né, de estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Eu chamo invernada de base, como foi usado e ainda é usado em muitos locais. Tem alguns tradicionalistas que não criticam não, que não acham certo chamar invernada de base. Eu já acho muito interessante, eu não vejo problema nenhum, até porque quando fala invernada de base, eu visualizo a base da entidade. Ou seja, a sustentação da entidade, o início de tudo. Então, a base como um processo de basilar das danças tradicionais. É ali que vai surgir os tradicionalistas, é ali que vai surgir as danças tradicionais, a continuidade das danças tradicionais do Rio Grande do Sul. Falando sobre as dentes de leite, então. O que seriam essas dentes de leite? Não está regulamentado no movimento tradicionalista gaúcho esta categoria, inclusive não existem concursos nela, ela parte a partir da pré-mirim. Mas a dente de leite é um investimento por parte da entidade muito interessante, porque ela pega crianças de 4 anos até 6, 7, onde aí elas poderão iniciar o sistema tradicionalista deles. O que seria iniciar? Eles vão começar a frequentar o CTG, eles vão aprender a gostar do CTG, vão aprender a gostar de dançar, além de auxiliar, formar, ajudar as escolinhas fundamentais, vamos dizer assim, na sociedade a formar, por exemplo, eles aprender musicalidade, aprender a melhorar a coordenação motora e sentir o amor por aquele que a gente sente já, todos nós que fizemos parte. Então a gente acaba formando essas crianças na dente de leite. Como que essas danças que a gente pode realizar na dente de leite? A gente realiza atividades de aulas lúdicas. O que seria essa aula lúdica? Então tu pega um maçanico, pega um tatu, pega um shot carreirinho, qualquer dança tradicional e você muda a coreografia conforme a idade da criança. Então você faz brincadeiras de roda, você faz movimentações de castanholas com eles com os braços erguidos, aí você estimula eles para girar, para parar, para fazer movimentação, faz algumas brincadeiras de bater de palma junto com a música, para que estimule a questão da musicalidade, ritmo e compasso, para que eles possam seguir, aprender a ouvir e tal, porque o ouvido é muito importante para quem dança. Vocês sabem que a gente precisa ouvir, sentir para aplicar, né? Para dançar. Então a criança começa a aprender isso lá. Lembrando que é uma brincadeira, né? Então a gente adapta todas as danças nessa categoria. Posterior a isso, nós temos a pré-mirim, que é a continuidade. Lembrando que a gente sempre tem que respeitar um dos pontos fortes, o ponto principal de nós instrutores é respeitar a idade de cada criança. Porque às vezes a gente está realizando alguma atividade de dança e daqui a um pouco conquista muitas coisas legais assim no processo todo, mas a gente está utilizando uma forma que não estamos respeitando o fisiológico daquela criança. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então às vezes é preferível tu desenvolver a criança no ritmo com que ela precisa estar desenvolvido e no futuro ela continuar dançando nas demais categorias e permanecer na entidade por muitos anos e estar no lugar da gente, do que a gente acelerar alguma coisa nesse momento, fazer alguma coisa assim fora do sistema da idade deles e eles dançar mais uma categoria e sair fora e simplesmente não voltar mais para dentro das entidades. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente, além de ser professores, nós somos tradicionalistas e a gente tem uma responsabilidade com o CTG, com a tradição e também, principalmente, com essas crianças e essas famílias. Então, a pré-mirim, quando passa para a pré-mirim, né, que são de 7 a 10 anos, vamos jogar por aí,
elas a gente pode trabalhar um pouquinho diferente que antes. A gente já começa a trabalhar com passos específicos, sempre com amostragem. O que seria a amostragem? Você sempre estando como exemplo, mostrando os movimentos e eles copiando, porque eles aprendem, na verdade, eles irão aprender muito mais olhando o processo, né, visual, do que auditivo. Então, se você pode falar algumas coisas, você vai falar, você vai cantar no processo todo junto com essa criança, né? E só que ela vai aprender principalmente olhando você fazer. Como que eu realizo? Eu faço uma forma de algumas coisas diferentes porque eu gosto de incentivá-los. Cada criança aprende de uma forma diferente, então isso tem que estar claro para todos. Então, assim, nós mesmos aprendemos coisas de formas diferentes. Eu aprendo algumas coisas de forma mais fácil e outras não. E assim é com todo mundo. Então, a gente precisa identificar, primeiramente, ali como que está o desenvolvimento de cada criança individualmente. Individualmente, e dar uma atenção, às vezes, não o trabalho só em grupo, mas uma atenção individual para cada dançarino. Tempo de ensaio. O tempo de ensaio, ele gira em torno de, na verdade, o que se encontra, o que se faz é em torno de 1 hora, mas o que ele vai perceber e conseguir firmar durante esse tempo gira em torno de 40 minutos, que é o que uma criança consegue se concentrar. Então, como funciona o meu ensaio? O meu ensaio, a gente começa contorna em torno de 1 hora, então você tira ali 5 minutos, 10 minutos para descanso no intervalo, você conversa um pouquinho com eles, explica algumas coisas, fala sobre tradição, tradicionalismo, algumas coisas, o que a gente está fazendo ali. Né, começa a instigar eles nesse sentido. Então, o ensaio gira em torno de 35 minutos, 40 minutos de dança especificamente e execução em movimento. Então, é o suficiente e é o que eles vão permanecer concentrados. Mas então, mas eu dou mais tempo de aula. Beleza, você pode ministrar mais tempo de aula, mas você vai ter que jogar esses minutos aí de descanso para que gire em torno disso. Então, você utiliza o restante do tempo para fazer atividades complementares com eles. É muito importante a gente entender que não é porque é criança de 7, 8 anos de idade que a gente tem que fazer aulas onde, vamos dizer assim, é bagunçado, né? Eu costumo trabalhar com eles onde eu já começo a instigá-los a questão do entendimento de qual momento é a brincadeira e qual é o momento de execução de passos onde o professor pediu. Outra coisa que eu gosto de fazer muito com as invernadas pré-mirim, e todas na verdade, é colocar exemplos, por exemplo, dançarinos que vou alternando dançarinos de amostragem. Eu fico do lado do dançarino e coloco um dos dançarinos na minha frente, onde ele vai repetindo, no meu lado, aliás, onde ele vai repetindo e os demais vão copiando. Algum momento eu me retiro e deixo ele sozinho executando e eu observando para mim fazer as correções, porque eu posso fazer as correções. Então eles se sentem valorizados e começam a ter uma preocupação e dizer assim, eu vou fazer certo porque eu estou aqui na frente como um exemplo. Então a gente acaba formando também eles com esse intuito, né? E eles vão entendendo, né? Eles vão começando a ter aquela, como eu disse assim, uma consciência social, já desde essa idade, que eles têm uma responsabilidade, que eles vão ajudar o colega, que eles estão ali na frente fazendo, e que aquilo que está sendo realizado naquele momento também é sério. É sério num sentido assim de vou fazer bem isso que eu estou fazendo. Já que eu estou fazendo, então eu vou fazer bem. Isso tudo inconscientemente vai fazendo com que a criança entenda. Após isso, então, elas vão entrar para mirim, que daí já é outra fase, é um desenvolvimento diferente destas crianças, que elas vão entrando de 10 anos completos até 13. Então, é diferente o trabalho da escolinha, da dentinho, é diferente o trabalho da pré-mirim e é diferente agora na mirim. Porque aí eles já começam a desenvolver algumas questões que antes na pré-mirim já não se tinha. Por exemplo, eles começam a entender mais profundamente que aquilo que a gente está realizando é um culto às tradições, está dançando alguma coisa que se dançou há muito tempo atrás e ele está representando naquele momento. Ele já começa a entender que o personagem que ele está realizando na hora de dançar. E aprenda também. Então a gente começa a trabalhar mais específico questões de passo, nomenclaturas de passo. Claro que
respeitando muito a idade, porque assim, são crianças, são recém saíram da pré-mirim e estão se desenvolvendo. Então a gente tem que trabalhar, lembre-se que é muito importante, a idade é fundamental. E eles gostam também de brincar, então esporadicamente se faz brincadeiras, se faz atividades, né? E faz com que eles entendam esse processo todo, né? Sempre com aquela ideia, esporadicamente, conforme a programação do ensaio e da aula, a gente coloca sempre um exemplo para se realizar lá na frente, para que faça a sua, vamos dizer assim, esteja naquele momento como um auxiliar ao professor, né? Nas escolinhas eles usam muito, eles usam o termo, acho que é auxiliar do dia, uma coisa assim. Então isso funciona muito bem. Depois, então, sempre tem que lembrar uma das coisas que é fundamental, que isso é a questão agora de instrução, que a repetição é fundamental para eles. Às vezes a gente repete poucas vezes, aí cada professor vai identificar o que cada grupo contempla. 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes no ensaio, não sei, tem que ver como que é a programação e a forma que a criança desenvolve. Mas a repetição é fundamental. Às vezes eu já fiz isso já no início do meu trabalho, repetia poucas vezes movimentos específicos que eu passava para eles, que eu desenvolvia com eles, e aí pensava, não, mas eles não estão conseguindo realizar. Qualquer ser humano hoje precisa de repetir muito para aprender. E a repetição é importante. Como eu disse, repetir muito de acordo ao grupo que você tem na mão. Tem grupos que conseguem mais, outros menos, e lembrando daqueles minutos ali que eles desenvolvem. Depois disso, então, a gente passa da mirim, que aí já tem essa questão da mirim para juvenil, onde já começa a ter um formato diferente de aula. Vejam bem, cada invernada tem um sistema diferente. Tu não pode dar aula para todos iguais, pelo menos eu não dou aula para todos da mesma forma, né? Que a gente acaba não prendendo a atenção deles no processo que necessita. Então, na juvenil, a gente já começa a migrar mais no sentido da adulta, né? Lógico que a gente começa a falar sobre ciclos, começa a falar sobre passos específicos, nomenclatura, eles começam a entender diferente, muito mais do que entendiam antes sobre esse gaúcho que está dançando em sala. Só que, claro, os ciclos são a menos, porque são jovens ainda, e enfim, mas o sistema também segue na mesma linha. A gente tem que ter muito cuidado com todas essas categorias, principalmente as mais pequenininhas, porque eles têm que sentir prazer de estar lá e eles têm que gostar do professor que está realizando a aula. Então, assim, um carinho, essas aulas tem que haver carinho. Você tem que transmitir para eles segurança e carinho. E lembre-se que transmitir segurança e carinho não quer dizer ficar abraçando toda hora, no sentido assim de estar tratando ele e brincando com ele o ensaio inteiro. Tu mostrar carinho para ele é você também ensiná-lo de uma forma onde que ele entenda, onde que ele absorva a dança, e aí você realiza a atividade proposta de uma forma, vamos dizer assim, da pré-mirim, por exemplo, uma forma assim onde você explique para ele que você precisa fazer aquilo, certo? Mas você nunca perde o carinho e o afeto que a criança necessita, porque dele vai permanecer contigo, vai gostar de ti e vai realizar o que você precisa. Enfim, gente, eu acho que é mais ou menos nessa ideia. Aí tu vai trabalhar com as crianças, você tem que entender, imaginar que, pelo menos eu tento seguir essas linhas. E para os professores que estão iniciando, para o pessoal que está começando, aí a gente vai errar muito, tá? Muito, 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 muito. A gente vai errar no sentido de cometer aulas, tipo, achei que isso funcionaria com as crianças e isso é tudo aprendizado, a gente vai aprendendo, vai vendo, vai visualizando, né, como que os demais professores realizam e até a gente conseguir criar um sistema nosso de realização. Mas tudo isso, lembrando, a gente está trabalhando com crianças e são a base. E sendo a base, a gente tem uma responsabilidade social com elas, não só na dança. Então a gente tem que ser esse exemplo para que eles possam seguir e continuar seguir os nossos caminhos. Um abraço a todos, espero que tenha contribuído. É muito assunto, a gente acaba, muitas especificidades do processo, mas eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Um abraço a todos vocês e até mais.